Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um programa do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje vamos ter um episódio mais do que especial. 3 motivos para ser especial. Primeiro, que estamos com a participação de outros podcasters do audiovisual. Segundo, porque é comemoração do dia do podcast e por esse motivo nós estamos todos aqui gravando vários podcasts, então vale a pena acompanhá-los depois de ouvir este episódio, porque daí cada um vai ter um conteúdo diferente e exclusivo. E o mais importante de todos os motivos por esse podcast ir ao ar hoje, exatamente hoje, que é o dia do meu aniversário. É óbvio, né? Muito bem, parabéns. Porque quando eu nasci, eles falaram, não, a gente vai pôr o dia do podcast no dia do aniversário do Petroco, porque tem todo sentido. Nem existia o podcast ainda, né? Nem existia, os caras, mas já pensamos nisso, entendeu? Então, fiquem com as mensagens dos nossos patrocinadores, depois a gente volta batendo um papo. E aqui eu vou fazer diferente, só pra ser diferente de todos os outros podcasts, porque assim, a gente vai ter um conteúdo que é igual pra todo mundo, então o que você ouvir aqui, você vai ouvir no podcast de cada um, e tem um conteúdo exclusivo onde cada um puxou um tema pra gente poder discutir com a participação de todo mundo. O Papo de Fotógrafo, por ser o único de fotografia, vai fazer diferente. A gente vai ter o conteúdo exclusivo antes, então a gente vai ter um bate-papo sobre o futuro do audiovisual aqui, e depois você vai poder ouvir o conteúdo que é igual para todo mundo. Então, se você já ouviu em outros programas, fique ligado depois dos recados, porque a gente já vem com conteúdo exclusivo do Papo de Fotógrafo. Bora lá! Eu tenho uma dica muito importante para você que está ouvindo esse programa. Qual? Ter o seu portfólio só no Instagram é como morar em casa alugada. Se o proprietário vier e falar que quer a casa de volta, você fica sem nada. Você vai morar em mais da ponte, certo? Eu gostei da analogia. É. Era tipo o Orkut, né? Focava tudo no Orkut, aí o Orkut não A hora existe que mais. arrancou o Orkut, o que aconteceu com as pessoas? Você Morar perdeu embaixo da suas ponte? fotos, porque você tinha foto lá. Não tinha? Perdeu. Eu tinha, perdi. Então, não deixe o seu portfólio só no Instagram ou nas redes sociais. Tenha a sua própria casa, tenha a sua casa própria. Roda o peão do Silvio Santos aí, adquira agora, né, a sua casa na internet. Faça agora o seu site na plataforma da Epix. E nós, como bons samaritanos, temos um cupom de desconto pra você que vai, assim, ajudar muito Ó, você que e seu maravilha. bolso. Vai dar aquele empurrãozinho, sabe? Ó, Minha Casa Minha Vida. Aham. Agora é meu Tá tudo trabalho, meu focado em site. casa hoje, né? Você tá com alguma coisa? Hã? Você tá focado em casa hoje? Chama meu site, meu trabalho. Você põe lá seu portfólio, você cuida da sua casa própria, deixa a arquitetura do jeito que você quer e cuida da sua casinha da maneira que você pretende cuidar e deixá-la do seu jeito com a sua cara, né? Porque até mesmo quando a casa é alugada, mesmo que você faça a melhor decoração, a hora que você vai embora, vai tudo pro ralo, né? Vai tudo pro água abaixo. Então, tenha a sua casa, deixa a decoração do seu jeito no seu site na Epix. Então, corre lá, cupom de desconto PDF na Epix, você ganha 30% de desconto e faz aí o site da sua maneira. Pode desconto Combinado? pra caramba, hein? É desconto, 30% de desconto, é 1/3 do valor, dá pra fazer muita coisa com o que sobrar, dá até pra trocar de lente, se quiser, dependendo da lente que vai comprar. Mas enfim, fica a dica, corre lá na Epix, use o nosso cupom e tem um site só pra você, não more de aluguel no Instagram do Marquinho, combinado? Combinado. E a outra forma de você garantir que você tem tudo ali bonitinho, né, guardado na sua casa fisicamente, e também não perder se você tá confiando só no Instagram, é fazer álbuns, quadros, foto presente, tudo isso lá na Digipix, não é mesmo? É verdade, se você deixar na nuvem, pode chover, ela dissipar e você perder tudo. Não tem Olha mais nuvem. só, E aí? que coisa, gente. A gente tá problematizando O toda a HD internet. pode pifar, né? O HD pode pifar. Pode. Então, corre, deixa tudo guardadinho no álbum pra todo mundo folhear, poder viver aquelas emoções que você registrou. E aonde eles podem fazer, Ana? Você faz lá na Digipix. Então, acessa aí, digipixpro.com.br. Eles têm uma gama imensa de produtos. É só você escolher o que você quer, o que você gosta mais, o tipo de quadro, tamanho de álbum, acabamento de álbum, é muita coisa. E é bom ficar ligado, porque nas redes sociais da Digipix sempre tem promoções. Sim. E lembrando que nós estamos chegando no final do ano e você precisa garantir os seus pedidos, porque chega em dezembro,
todo mundo quer álbum, não dá tempo de fazer. Não. Então já corre lá pros seus clientes, pega a sua lista de contatos, manda uma mensagem falando, galera, preciso que vocês acelerem as escolhas, Senão, porque não vai chegar. senão não tem presente do Papai Noel, não tem álbum na mesa no Natal pra mostrar pros todo mundo amigos fica e pensando, pros familiares. Vou fazer por Natal, aí quer pedir dia 10 de dezembro, É. não vai chegar. Tá achando que o pessoal da G-Pix é igual o Papai Noel, que faz o presente de um dia pro outro? Não Tá achando dá que certo. aqui Você é quer um... pastelaria? Não é não. Não, na G-Pix, infelizmente, ainda não temos os duendes mágicos que preparam os presentes de um dia pro outro. Então, antecipe os seus pedidos e garanta a felicidade do Natal dos seus clientes. Cobrem eles pela seleção de fotos e mande agora lá no digipixpro.com.br. É álbum, é decoração, artigos, presentes, tudo que você precisar tudo. de impresso a Digipix oferece. Falando nisso, tem uma coisa muito legal que eu recebi aqui. Eu fiz um stories, mas ainda preciso fazer um vídeo. É um pôster que chegou aqui. Então, se você não faz quadros, porque não sabe qual a moldura vai combinar com a casa decoração do cliente, tem pôster. Você faz o pôster Olha e aí só. o cliente escolhe a moldura e põe lá. É um pôster com uma impressão Nossa, dá até pra incrível. fazer tipo Eu um vou fazer pôster um... de cinema, assim, né? Aproveita as Eu fotos fiz um que pôster vai do fazer. Stormtrooper. Eu fiz um pôster do Stormtrooper. Depois eu vou postar nas redes sociais pra vocês verem. É um pôster incrível, ficou muito legal. Parece um pôster do Star Wars. Olha só que Mas bacana. sou eu, de máscara. Credo. Tá bom? E lembrando, no Papo de Fotógrafo, você ajuda a gente também. Se você produz conteúdo, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de publicar isso que você quer compartilhar. A gente tá com algumas novidades que vêm por aí, a gente tá mexendo em algumas coisas no site e a gente vai precisar e vai gostar. Vai ser muito legal contar com a participação de todos vocês na nova plataforma do Papo de Fotógrafo, tá bom? Então não se esqueça de escrever pra gente e aproveite todas as dicas que a gente deu antes e vai dar agora depois neste bate-papo muito legal e super temático. É isso aí. Bom, então vamos começar apresentando rapidinho, de forma resumida, para que vocês não fiquem perdidos em quem está falando, quem é a voz do podcast que está sendo representado aqui, mas eu não vou entrar a fundo na história de cada um, porque senão a gente levaria muito tempo e o nosso tempo é curto e vale a pena ouvir e acompanhar esses caras no Spotify, em qualquer outro agregador, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um e que com certeza vai agregar na vida pessoal e profissional de cada um de nós. Então vamos começar em forma... Não sei se isso é horário, anti-horário, eu nunca sei, porque eu uso o relógio do braço direito, então... Depende pra onde você vai começar. Não, vamos relógio digital, vamos né? começar Não sei. pelo pintinho amarelinho, então. Pro pintinho Que é- amarelinho, que é a então, referência é do- anti-horário. É, anti-horário. E vamos valorizar ele, porque Mas a gente é- tem segundas eu intenções, concordo, né? eu concordo. Queremos outros contatos. Vai, infla aí que eu inflo mais. Luquinha, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Eu tenho uma pergunta antes de você falar um pouquinho do seu podcast. O Luquinhas é inspiração do Formiguinhas? Cara, pior que não. Pior que não. Ele pensou, deve ser. Pô, pior que não, cara. Mas eu vou consultar o ano do filme, Porque né? fica aquela dúvida, Vai né? que Se é ficou na Luquinha Z, igual o Formiguinha Z. E pior que esse filme é pior que a cópia dele, que é a Vida de Inseto. Na verdade, ele é a cópia ruim da vida. É bom. É. Mas enfim, fala um pouquinho do seu podcast. Bom, eu sou o Luquinhas, tem um podcast sobre audiovisual e criatividade. Você pode encontrar no Spotify com o meu nome mesmo, LUQINHZ. E eu também produzo conteúdo sobre audiovisual no Instagram. E acho que é isso, o mais resumido possível. Digitar no Google que acha, né? Exatamente. Bom, e aí temos dois representantes, eles vieram em maioria pra ver se intimidavam a gente, mas não resolveu, porque aí os outros três aqui se juntaram pra botar banca. Temos a participação do Smia, vocês já ouviram a nossa participação no podcast deles. Agora, neste episódio, você vai ouvir a participação deles no nosso podcast. Sejam bem-vindos. Já falei em algum outro programa pra vocês tirarem para o ímpar, acho que foi no conjunto, né? Que eu fui meio que o host. Cara, eu não mas, sei mais enfim. nada agora. Fica Altura até do o spoiler campeonato. pra você poder ouvir os outros pedaços pra que todo mundo se entenda as piadas internas, os comentários, as ligações, tudo. Então vamos começar com o Phil e depois o Adriano. Cara, somos o Santa Mãe do Visual, podcast sobre audiovisual. A gente fala de uma forma bem abrangente, a gente fala desde
pré-produção, pós-produção, até de casamento, né, Adriano? Falar de tudo, cara. Videoclipes, fashion filme, o que tiver vindo. Tem até um episódio com o Rafa Petroco aqui, falando sobre foto versus vídeo, porque eu ainda acho que vídeo ainda é melhor, assim, mas é polêmica. Ok, cortei a introdução deles. O poder da edição. E aí, falando já de edição, né, do poder dela, temos a participação de um podcast que fala exatamente desse assunto, muito mais voltado pro vídeo do que pro áudio, mas que de uma certa forma faz parte desse processo, desse mundo do audiovisual. E que, só pelo nome, já merece honrarias, porque Rafael é Rafael e não tem outro nome melhor para destinar pessoas de talento e de caráter. Desculpa interromper, mas é Rafael Lucas, os dois melhores nomes dessa sala. É mesmo, Luquinhas né? descobriu hoje, né? Não, pior que Lucas é sobrenome, cara. Mas deixa eu me apresentar. Na verdade, eu não uso o Lucas, eu uso o Costa. É porque Lucas é meio pejorativo, né? Vai estragar. Mas pelo menos o meu não é com Z. Embora o dele não seja com Z, ele usa nome artístico. Mas meu nome é Rafa Costa, eu sou apresentador junto com Marcelo Ferraz, que não pôde estar presente hoje aqui. Grande, Marcelo. Grande Marcelão. Nós estamos no Sala de Edição, que é um podcast sobre pós-produção audiovisual. A gente fala sobre edição, né? Edição de vídeo e toda a parte da pós-produção, com efeitos, 3D, comp, coordenação, casas de finalização, né? Temos alguns episódios também de áudio. A ideia era ter mais, não tivemos tantos. Temos um, inclusive, aqui, gravando ali com o próprio Alemão, que é o dono aqui do estúdio, um dos sócios do estúdio, que está me ouvindo ali do outro lado do vidro, do aquário. Ele manda um salve para todos. Olha lá, o papai está mandando um salve para todos vocês. Muito legal também. Mas enfim, a gente fala sobre edição de áudio, de vídeo, mas mais de vídeo mesmo, de filmes e conteúdos audiovisuais. E vale lembrar que a gente só não tem mais participantes aqui, porque a agenda acabou não batendo, então ainda temos tantos pixels que não pôde participar, o pessoal da Filmicom também, o Ivo. Exatamente, grande abraço pros dois aí. E se você que tá aí do outro lado tem um conteúdo legal sobre audiovisual e principalmente em podcast, avisa a gente. Com uma pequena taxa de R$500, você pode fazer parte do grupo VIP, né? Anuais. Não, e para cada podcast, não é assim R$500 que a gente vai dividir. É R$500 para cada podcast. Justo. Você poder fazer parte desse grupo. Tô brincando. Então, pense que você vai ter o contato aí, ó, do Gaveta, do Jovem Nerd, toda essa galerinha do Santa Mãe do Visual, hype aí. Do editor do Bacurau. do Bacurau. Mas a participação de todo mundo aqui não é só pelo festejo do dia do podcast ou pelo meu aniversário. A gente veio aqui para discutir um pouquinho sobre audiovisual. Cada episódio, né, de cada programa tem um tema, tem um assunto. E aqui no Papo de Fotógrafo eu quis trazer um pouquinho que misturasse um pouquinho da fotografia, que é o nosso foco, que é o nosso tema principal do podcast, mas aproveitar o conhecimento e a experiência de todos eles do audiovisual, tanto na fotografia quanto no vídeo, para falar um pouquinho sobre o futuro do audiovisual, né? O futuro da fotografia em si. Porque a fotografia começou lá há muito tempo atrás e ela foi se mexendo, foi se transformando em frames e ela deu origem ao vídeo. cinema. O vídeo. Essa galera que só tem emprego por causa de nós fotógrafos. Isso é uma grande verdade. Vou dar o braço a torcer aqui, viu? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje a fotografia tá em evidência, né? As redes sociais trouxeram a fotografia pro foco. Então hoje todo mundo tem que fotografar, todo mundo deve aprender a fotografar. Tinha um professor meu que falava que todo mundo que não vai existir curso de marketing, que todos os cursos precisam ter marketing como matéria. E eu acho que a fotografia está se tornando um novo marketing, né? Eu acho que hoje todo mundo, qualquer profissão, precisa da fotografia. Mas a gente tem visto que as redes sociais têm dado muita atenção ou mais engajamento, sei lá, qual a palavra que a gente pode usar aqui, pros vídeos, né? Os vídeos têm tomado uma proporção e têm ganhado uma audiência que não se esperava, pelo menos assim no começo. Então, aproveitando a participação de todos vocês e ouvindo o outro lado, né, que é os videomakers, que é essa galera que produz, que não produz só fotografia, produz vídeos também. Como é que vocês estão lidando com essa nova era do vídeo, né? O quanto isso é bom para vocês como profissão, como carreira, como negócio, e em que momentos isso pode ser de uma certa forma prejudicial para o negócio de vocês. Vamos fazer o inverso agora. Rafa, pode começar a responder. Lidar com o vídeo, isso? Em tudo, né? O vídeo tá ganhando uma evidência. Hoje ele está sendo
transformar No em meu evidência. caso, quanto mais vídeo tiver, melhor, né? Tu vai editar tudo. Eu sempre pensei nisso. O pessoal na época, os videomakers, os filmes, essa coisa aí de DSLR na época e tal, vai acabar com o mercado, que agora qualquer um pode filmar. Eu falei, cara, eu sempre pensei nisso. Quanto mais coisa filmada, mais coisa editada, né? Então, Uma mas você conta também meio entra básica. no... Aí eu vou jogar isso pra depois a gente também ir discutindo nesse processo. Mas você também tá vivendo uma época hoje onde existem aplicativos de smartphones que as pessoas não precisam mais contratar uma pessoa pra Sim, editar e editam o próprio vídeo. Essa é a crise, né? Essa é a crise. Realmente a gente passa por um momento de uma reformulação, uma revolução audiovisual muito grande. A gente já discutiu, o Santa Mãe já falou isso muito, fala sobre isso toda hora lá no podcast deles, a gente também no nosso. E tantos outros podcasts. O Luquinhas vive trazendo também gente do mercado para falar sobre esses assuntos, porque né, é isso. Quem tinha emprego garantido ontem não tem mais hoje, e hoje tem uma nova função que não existia ontem. Você vê produtoras, outro dia eu estava discutindo, o cargo que eu entrei em produtora era central técnica, não existe mais. Não tem mais cópia de beta, não tem. Então assim, você tem que se reciclar, né? Eu acho que ou você senta e chora, ou você dá a volta por cima, né? Sacode a poeira. Não adianta ficar dando murro e ponta de faca, né? Eu dei murro e ponta de faca por muito tempo. Fez parte da minha crise que eu contei agora há pouco no episódio que foi do Luquinha, não lembro mais. Ouçam todos os episódios aqui. Tem algumas referências que a gente vai dar durante o bate-papo. Exatamente. Que você vai precisar de coisas ouvir que a gente já falou aqui. os outros episódios pra você poder pegar essas referências. E como eu já falei aqui, a foi questão tudo é essa, pensado e planejado, tá? Só pra avisar. E você tem que entender, eu acho que a arte é essa, entender o momento, entendeu? Não adianta ficar reclamando, chorando, entendeu? Tem editor até hoje chorando que, pô, agora os videomakers tiraram o meu trabalho. Então então chora aí, cara. Eu resolvi tentar fazer outra coisa, sabe? Faz um podcast, vai fazer curso, que nem o Fio, sabe? Vai gerar conteúdo de lifestyle, de audiovisual, mas com criação, com um tom mais artístico, que nem o Luquinhas, né? Então, eu acho isso. Me perdi um pouco na pergunta, mas era isso, né? Como é que você lida, né? Por exemplo, eu vou usar até uma palavra que eu usei antes da gente começar a gravar. Existe o super profissionalismo e o super amadorismo. Né? Ou seja, o cara, para se tornar profissional, ele acaba investindo muito. Né? Por exemplo, hoje, no estúdio que a gente está aqui, os equipamentos que o cara tem para cuidar do áudio, editar, mixar, são gigantescos, né? São coisas que custam muito caro. E a gente lida com, de repente, uma produção de conteúdo Whindersson Nunes, que o cara tem um gravadorzinho... Mas eu acho que ainda tem mercado. Tem vários tipos de mercado, né? Como eu tava falando, eu tô voltando pra publicidade. A publicidade ainda existe, ela tá reduzida, mas ela ainda existe. Ainda dá pra você... É muito forte ainda. O cinema, por exemplo, montagem de filme é um outro nicho. Ainda existe e vai existir. Então, assim, nem tudo tá perdido também. Eu acho que o pessoal, às vezes, entra nos desesperos, assim, sabe? Porque acho que tem uma coisa de... Toda hora a gente precisa... O mercado, o mundo cobra que a gente seja pioneiro em tudo, primeiro em tudo. Então, se você tá aí um tempo meio desnorteado, você é um bosta, você já ficou pra trás. E não é bem assim. Eu acho que cada um tem um processo de maturação, tem um processo de dar um estalo, de começar uma coisa nova. O importante pra mim é você não estagnar. Não ficar naquela, mas antigamente eu fazia assim, eu me dava bem, entendeu? Ô, Rafa, eu acho que é isso. Se você me permite complementar o que você está falando, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar na zona de conforto, né? Porque você entra nessa zona de conforto, aí as paradas começam a mudar e você tem que aceitar que tá mudando. Exato. E você tem que entrar na onda, velho. Se você ficar reclamando, vai ter um outro cara que tá aqui do Cara, seu o lado mundo que gira, cara. Não adianta você tentar parar o mundo. Sim. Ele vai girar e os dias vão passar e as épocas vão mudar. E sempre vem alguém mais novo e melhor que você. Você fala muito isso no seu Eu podcast. era esse cara mais novo, provavelmente vocês também eram. E agora talvez a gente se pegue reclamando de alguém mais novo ainda. Exato. Sim, E o ciclo é esse. O SMI, a gente tem um episódio que é sobre prostituição do mercado, né? Então, assim, resumindo bem o que a gente fala lá, é meio que uma ideia que a gente tem que não existe prostituição do mercado. Aí a galera que tá ouvindo assim fala, como assim? Mas na minha cidade, mas no meu não sei o quê. Só que no momento que você fica pensando dessa forma, você começa a colocar como defesas pra você não progredir. Fala, minha empresa não tá crescendo com desculpas. Minha empresa não tá crescendo porque o mercado tá todo destruído e tal. E por que você não pensa em pegar outro tipo de cliente, outro tipo de produto, outra
outro tipo de mercado, né? Porque assim, se você ficar batendo sempre a cabeça no mesmo produto, lógico, vai entrar gente mais nova, com mais empolgação, com equipamentos mais modernos, que vai facilitar ainda mais Você imagina se os Correios fossem reclamar que inventaram o e-mail, né? O Gmail, vou processar o Gmail. Então, cara... a época boa era quando as pessoas escreviam cartas. Né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Então, se você não pensar em inovar, você vai ficando para trás mesmo, até um ponto que você vai acabar deixando o mercado. No audiovisual, eu vejo muito pouco a galera que deixa o mercado de audiovisual, porque é um mercado que está crescendo muito. Então, assim, que nem o Petro colocou, né? Porque a gente assiste no celular, hoje, pela questão da internet, facilita muito você conseguir assistir um vídeo, coisa que há 5 anos atrás, cara, você nem pensava em 3G no celular direito, né? Então, assim, o vídeo tá crescendo absurdamente. O consumo de internet mundial, assim, em vídeo é muito grande. Então, seja para um conteúdo simples, sei lá, um stories você fazendo sushi na sua casa, ou seja um conteúdo complexo, sei lá, uma produção de Hollywood e tal. Quem faz sushi em casa? Pergunta. Eu já tentei, cara. Eu adoraria conseguir. Falei miseravelmente, mas eu tentei. Mano, eu acho que a tecnologia ela vai facilitar cada vez mais a gente fazer as paradas. Cada vez a gente comentou no episódio que a gente gravou que o aplicativo da GoPro edita sozinho. Você bota uma música lá, ele edita na batida e você tem um vídeo editado. Mas eu acho que é a parada dos templates, por exemplo, de After Effects, que a gente tava conversando com o Felipe, o Beiso, lá quando a gente gravou sobre motion graphics. Cara, vai ter a empresa que vai ficar satisfeita em ter um logo dele aparecendo num template, mas vai ter o cliente que vai querer uma parada exclusiva dele. Mesma coisa. Hoje, já aconteceu algumas vezes, inclusive, de eu oferecer o cliente querer um vídeo institucional, e eu falo, para fazer um vídeo institucional nesses moldes que você quer, custa X. Falou, mas sério, tudo isso? Falou, eu posso fazer pela metade do preço, mas eu vou pegar um monte de imagem no banco de imagem, vou montar e vou te entregar, tudo bem? Então tem os dois tipos de clientes, tá ligado? Para você precisa trabalhar e você precisa se esforçar para você chegar no cliente que vai valorizar a arte que você tá fazendo ali. Porque, mano, arte, eu sou muito confortável com o trampo que eu faço, porque é arte. E, mano, nunca, eu acho que, quer dizer, eu espero que não, pelo menos, mas eu acho que enquanto eu estiver vivo, máquina nenhuma, tecnologia nenhuma vai substituir a arte que a gente faz. Isso, porque é uma parada muito ali, nossa, é muito do feeling, é muito do que a gente tá fazendo. É diferente, por exemplo, do Uber, que substituiu o táxi, porque é uma tecnologia nova que surgiu, e aí mudou o mercado, o Airbnb, tudo que tá surgindo assim, tá ligado? O YouTube que mudou a TV, o Netflix que mudou a TV paga, acho que são coisas que não... Um exemplo legal pra isso aí, eu penso no Romero Brito, que a galera critica e tal, não sei o quê. Mas, cara, ele pegou uma coisa que já existia e só remodelou ela pra conseguir vender. Tudo bem, tem toda uma questão histórica dele e tal. Mas, assim, pra uma máquina pegar e fazer isso aí é muito difícil. Agora ela consegue copiar. Mas pra ela criar essa ideia artística do negócio, cara, precisa de um humano, precisa de uma cabeça ali no meio pra tá idealizando isso aí. Sempre vai sobressair, né? Sim. Você quer ver um exemplo, mano, que é um bagulho extremamente absurdo, mas que tá rolando e tá acontecendo e é muito bizarro, que é água. Vocês já viram, tipo, as garrafas de água no mercado, água gourmet? Que os caras vendem uma garrafinha de 500ml por, sei lá, R$20. Bizarro. É um bagulho que já existe, mano. Ninguém reinventou a água, tá ligado? Aí você usa do seu marketing, você usa de ideias, você usa da arte do cara que tá vendendo uma parada que já existe desde que a humanidade existe, e ele tá vendendo... Mano, tem gente que tá comprando. Por quê? Ele tá alcançando o cliente que quer aquilo ali, mano. E o cliente quer e o cliente vai comprar, tá ligado? Aproveitando isso que você tá falando, eu vou destruir a realidade do Adriano, porque a inteligência artificial já tá escrevendo livro já. Eu ia falar então, isso. Tipo assim, as coisas estão piores do que... Eita. Mas, assim, já estão mais avançados do que a gente acredita. Mas é o que eu queria falar aproveitando a deixa do Phil, a tecnologia tá nos igualando cada vez mais. Então, o cara muito amadorzão, ele consegue pegar o iPhone dele e tirar uma foto tão bonita quanto alguém que tem uma DSLR ou uma outra câmera. Isso já é falado com as profissões gerais, como vocês falaram também, do Uber, etc. Então as profissões do futuro são aquelas que têm o fator humano muito presente, que é o da criatividade e o da relação pessoal. Então, se escrever um livro, a inteligência artificial já consegue, mas
o que tá escrito nesse livro, como que aquilo toca uma necessidade humana, né? Tem sentido ou não? Quando a gente fotografa, o que a gente tá fazendo? A gente tá copiando uma tendência ou a gente tá fazendo uma foto... Por exemplo, uma referência muito boa, a série Abstract da Netflix, tem um episódio com o Playton, que é um fotógrafo, putz, ele fazia Time, não sei se ele faz aí na revista Time, todos os grandes ícones da política ele já fotografou, e como ele consegue em 15 minutos fotografar o Putin, por exemplo, que é um dos caras mais poderosos do mundo, como que ele tira do Putin uma reação pra foto dele. Isso, uma inteligência artificial, um robô, pelo menos hoje, não tem como fazer isso. E isso, um retrato que é simples, você enquadra, hoje tem aplicativo que já mostra onde põe o olho, mas como que você faz o olho da pessoa brilhar? Como que você faz o sorriso aparecer? Isso é uma coisa, o fator humano. E outro ponto é o lance do marketing que você falou. Hoje, muitos empreendedores gravam no celular, galera de marketing digital, e fazem milhões de reais com um videozinho editado no InShot, etc., porque o fator humano ali tá mais forte do que o fator técnico. É uma das questões que eu coloquei até pro Rafa como situação, né? Hoje em dia, se o cara edita, por exemplo, sei lá, gastou 10 mil reais no computador, paga software, coisa, e o cara com o aplicativo no celular pode chegar numa edição muito próxima do que o cara tá no computador, dependendo do conteúdo e etc. É só pensar nas nossas fotos mesmo, assim. Você tira uma foto da sua família, dá tipo 5 mil likes lá, sei lá. Você tira uma foto profissional toda pensada, elaborada, não sei o que, não sei o que. Não dá tanta quantidade. Por quê? Sentimento. Tem um vídeo do Gaveta que ele fala muito disso sobre o entretenimento. Por que a gente vai no cinema? Cara, pra gente se entreter, pra gente ter algum sentimento, seja, sei lá, felicidade, seja, sei lá, tristeza, medo, o que for que seja. E o que é sentimento? É uma coisa humana, cara. Então, no momento que você consegue expressar sentimento na sua obra artística, seja um quadro, seja uma foto, seja um vídeo, você conquista o fator humano, você conquista as pessoas. O que me deixa aliviado nisso tudo, acho que o meu termômetro desse lance da tecnologia é a Siri, a Alexa. Que, cara, você tenta você lembrar da Creide. Tenta conversar com ela, cara. Com a Creide você consegue. Com a Creide você consegue. Você aí o mundo tá... E ela te dá ótimas respostas. Mas olha, cada piada, cada tentativa, eu falo, não, tudo bem, que bom que ela não tá entendendo, tá fazendo tudo errado, porque, olha, as máquinas ainda não dominaram. Mas quando for a Scarlett Johansson, a gente pode chorar, porque aí já... Quem assistiu Her aí, né? Chegou, né? Chegou. Eu acho que, só pra finalizar, eu acho que a mão humana ali, a mente, nunca vai substituir. Você falou que o inteligência artificial já está escrevendo o livro, mas com certeza, se esse livro for publicado, ele vai passar na mão de um editor ainda. Do mesmo jeito que um escritor. Que são indicativos, né? Assim mesmo porque até hoje o Word não conseguiu corrigir todas as palavras corretamente. E tem uma máquina, só um parênteses aqui, vindo para edição, tem o Watson, né? Que é o computador da IBM, se não me engano. Sim. Ele já, se eu não me engano, ele editou um filme, um trailer, eu não lembro agora. No canal do Doge tem um vídeo editado por máquinas, assim, ele consegue pensar... Colocaram todo o material, o cara faz toda a análise lá de enquadramento, sei lá o quê, mas sai aquela coisa meio fria, uma coisa lógica, né? Vem nesse ponto também, bate nesse ponto que a gente tava falando sobre sentimentos e sensações. O canal do Doge é o Copion Labs, se alguém quiser procurar. Doge Vasconcelos. Mas uma coisa que vocês falaram que eu não tinha me ligado agora é que a quantidade de templates e padrões que o automático proporciona faz com que o orgânico, com que o criativo se destaque, né? Com certeza. Porque aí, se todos os vídeos têm a mesma transição, a pessoa que não fizer aquela transição, ela já vai Ou que fizer é isso. Você não pode nivelar todo mundo por baixo pela falta de recurso, né? Acho que o legal... Eu acho muito legal. Tem também, né? Eu acho legal essa coisa do Instagram. Muito fotógrafo. Até perguntar pra você, agora voltar, Petroco. Porque todo mundo mete pau nessa coisa do... Esse é o meu pedaço da gravação. Não, porque, cara, o pessoal fala, Instagram, não sei o que, essa coisa do filtro do Instagram. Mas eu acho legal a parada, que eu sempre gostei do Instagram, da disputa, entre aspas, de todo mundo usando porque antigamente só dava pra você usar a foto que você tirava no próprio celular. Sim. Ou seja, você tinha que tirar foto com o próprio celular e usar um dos filtros, né? Uhum. E ali você separava os homens dos meninos. Vamos ver quem consegue fazer o que com isso daqui, né? Não, mas é uma coisa que eu acho legal. Eu até ia citar essa situação no Instagram. Hoje a gente tem aí diversas matérias que falam de feeds muito parecidos, né? Então, tipo, o cara viaja por um lugar, tem a mesma foto. O cara, tem um perfil só de fotos parecidas, né? Eu só não lembro agora pra falar. Mas surgiu isso, se discute muito. E se discute muito essa padronização dos feeds e etc. E aí você tem assim, sei lá, qual que é hoje, sei lá, a profissão que todo mundo deseja? Ser blogger viajante. Blog viajante. Né? De ir lá e ter o Instagram. E aí,
da minha percepção, tá? Isso é uma percepção pessoal. As pessoas que realmente se destacam nesse perfil de ser um blogueiro viajante são aquelas pessoas que não têm as melhores fotos dos lugares. É o conteúdo, né? São aquelas pessoas que a hora que escrevem a legenda dá um sentido para aquela fotografia que ela tá mostrando. Não é a melhor paisagem do lugar que ela foi, é a história que ela tá contando. Cara, isso é uma grande verdade. Aconteceu agora no meu Instagram, fazer um jabá aqui, @RafaCosta83. Eu postei uma foto de um teclado, assim, mas é porque era um teclado de edição, desses coloridinhos. Eu já postei várias vezes esses teclados, em vários ângulos e tal. Mas esse eu tava num momento que eu falei assim, nossa, que nó na minha cabeça, porque eu tô editando em Premiere com um teclado de Avid, só que com os atalhos de Final Cut. E eu escrevi isso, e, cara, explodiu, e uma galera rindo e falando, nossa, que nó, pô, eu passo por isso também, não sei o que. Eu falei, cara, a diferença dessa foto para as outras fotos de, sei lá, 3 meses atrás, foi puramente o que eu escrevi. Uhum. É bem isso, eu achei interessante o que você falou agora, porque fez sentido pra mim. Dá sentido à foto, né? Ao conteúdo que você traz. Uma coisa que é muito bacana, e pra gente finalizar esse bate-papo, que é curtinho, porque o nosso tempo aqui no estúdio também é curtinho, e que é uma coisa que eu tenho ouvido muito, principalmente nos eventos que falam de influencers, é que não se parte mais do princípio de quantos seguidores você tem, ou quantos likes você tem, ou quantos comentários você tem. É quantos comentários reais você tem. Não os Mohameds. O que eu quero dizer como reais? Por exemplo, se a Bruna Marquezine posta uma foto dela, ela vai ter 10 mil comentários. Só que são comentários assim, ai, linda, maravilhosa, emoji top. só. Um emoji de coraçãozinho. Qual é essa conexão da pessoa? Né? Qual é a conexão dessa pessoa com a Bruna, nesse caso? Mas a questão do comentário real é do tipo, o momento que você conta uma história, por exemplo, se for uma mulher negra que posta uma foto dela com o cabelo normal dela, sem fazer alisamento, do jeito que ela é, Black Power mesmo. E das pessoas falar assim, isso me representa, né? Não de falar linda, maravilhosa, mas isso me representa. Pô, eu vi a sua foto e me inspirou a não alisar mais o cabelo. Ou entrar em discussões e tal, Então isso é um engajamento verdadeiro. Então, eu acho que o futuro, né? A gente tá discutindo o futuro do audiovisual, não se baseia no que vai ser possível fazer com as ferramentas que a gente vai ter disponível, ou seja, equipamento na captação, na pós-produção. O futuro do audiovisual estão nas pessoas que estão produzindo para o audiovisual, né? O quão criativo elas vão ser, o quão a gente vê pelos próprios podcasts, né, cara? A gente não tá mostrando nada, com efeito nenhum, né? A gente traz o nosso conteúdo, o nosso nossa bate-papo, verdade, a nossa opinião, e nós acaba como pessoas. tendo uns feedbacks animais, né? E é o que eu citei em algum outro pedaço do bate-papo aqui. Ouçam todos os podcasts. De pessoas que não são do mundo do audiovisual, que escutam o nosso conteúdo porque ela está interessada nas histórias das pessoas que estão entrando ali, que estão sendo convidadas. Então, para você que está aí do outro lado, né, quando você ficar em dificuldade de achar o que eu vou fazer daqui para frente, né, esse mercado está abrindo mais oportunidades para mais pessoas, como é que eu vou me diferenciar? Invista em você. Essa é o primeiro investimento que você tem que fazer. Em você. E seja você mesmo. Coach quântico. Sabedorias de Rafael. Então, só pra gente terminar, antes da gente passar pro segundo bloco, que é um bate-papo mais sobre o podcast, sobre o dia do podcast, vou pedir pra cada um de vocês deixar ou um contato, site, ou @, pra que a galera possa seguir. E depois desse episódio, galera, ouça os outros episódios, porque muitas referências do que a gente falou aqui estão nas respostas das nossas participações em outros podcasts. Então, Luquinhas, seu @. Cara, muito obrigado pelo convite, por participar desse programa tão icônico, né? O patriarca, né, do podcast de audiovisual. Cara, eu tô emocionado aqui, Luquinhas. Nossa, só não chorei aqui porque eu já desidratei com esse calor, meu! Mas, obrigado pelo convite. Se você quiser ouvir meu conteúdo, meus podcasts, é só procurar no Spotify por Luquinhas, com Z, LUQUINHZ. No Instagram também, produzo conteúdo sobre audiovisual. E é isso aí, muito obrigado pelo convite. Cara, fechei o ano. Valeu o ano. Participar num episódio do Papo de Fotógrafo, Depois rapaz. eu vou mandar o boleto pra vocês. Aproveita, manda junto desse boleto os contatos desses caras todos lá pra poder valer. Custa mais, mas eu ponho no boleto. É uma porcentagemzinha a mais. Não, foi uma honra também aqui, Rafa. E dizer que seu nome realmente é muito bonito também. Obrigado. Dado esse comentário, dizer que você pode encontrar... Rapaz... Você pode encontrar a gente nas redes @sala de edição, ouça os episódios. Acho que a gente tem um conteúdo bacana pra trazer pra quem curte pós-produção. E é isso aí, um prazerzão. Valeu, galera. Cara, santamandrisualto.com.br, só procurar aí nas interwebs.
O nosso Instagram é @SMIAPodcast, SMA Podcast, abreviação de Santa Mãe do Alto. O meu pessoal, Fio Rocha A, F-I-L-L Rocha, com 2 As no final. O pessoal acho que sai mais caro, né? Não, eles são 2. Eu já combinei ele já. Não divide o valor, eu cobro o dobrado. Tá já bom, tinha ok. combinado já com ele, já em off. E Adriano, fala aí, mano. Derrubei aqui o negócio. Não quebra o celular, não. Agradecer primeiramente aqui, tá com o Papo de Fotógrafo, né? Já participou de um episódio nosso também, assim, cara, uma honra estar com você. E falar também pra galera que é de foto, que ouve esse episódio, assim, invista em vídeo. Porque a foto, assim, nunca vai morrer, né? Que nem tem aquelas discussões e tal, nunca vai morrer. Mas o vídeo, ele ainda tá sendo um destaque muito grande. Então seja pra você mostrar como que foi a foto antes e depois, que eu tô vendo muito vídeo de fotógrafo fazendo isso, né? O antes e depois, agora em vídeo, não é mais tipo a foto do como foi feito. Seja pra aparecer no Instagram, aparecer com a galera, assim, vídeo é importante. Então, quanto mais você faz, mais você melhora. E quanto mais conteúdo você busca também, mais você vai melhorar tecnicamente no seu trabalho, né? Então, ouça o podcast Santa Mãe do Alto e siga eu também no Instagram. Adriano com Y, número 14. Muito Adriano obrigado. 14. Eu! Muito obrigado pela oportunidade, galera. Foi foda. Pra você ver como a pessoa, além de ser da mão, que é o braço, né? Pra divulgar Já- o podcast, ele já se tá divulgou. querendo converter os caras pra vídeo também. Vai 2 boletos pra ele. Então, galera, é isso. Fica com um bate-papo sobre podcast. Eu espero que vocês gostem. Lembrando, participem, comentem, deem feedback, porque são vocês que fazem esse conteúdo, não só o meu, mas de todos os participantes, crescerem e chegar a mais pessoas. Combinado? Então, um abraço e até o próximo bloco. A gente nem sabia que se era do dia do podcast brasileiro internacional, mas também foda-se, porque a gente tá reunido aqui. Que Se você souber, deixa aí no comentário que a gente tá gravando, a gente não sabe. Põe no comentário. O nosso site não tem bagulho de comentário, mano, de vocês. Manda tem? na rede social, sei lá, no Instagram. Vai no Instagram. No Instagram. O Instagram é a ferramenta mais importante de todos os universos. Exatamente. Segundo quem? Segundo... Adriano Fortin. Adriano Aqui é autoridade. Mano, fala, Rafa Petroco. Me deram a função de abrir o programa e já cortaram meu trabalho, né? Já pularam. Vai lá, o patriarca está entre nós. O patriarca, o velho, o experiente, o sábio, o guru, como é que é o nome do bruxo lá do Senhor dos Anéis lá? Gandalf. The Grey. The Grey, eles têm uma Gandalf, nomenclatura, né? O The Grey. Pra ser Gandalf the Grey. O cinzento. O cinzento. Eu assisti dublado, né? Será que um dia eu fico branco? Viro o bruxo branco? A sua barba já tá meio branca, cara. Tô preparado. É só não Tô sair deixando em casa crescer que pra você isso. fica branco. Bom, mas a gente resolveu se reunir. Você deve estar estranhando aí em casa de falar, nossa, mas quanta gente participando deste programa. Por que será que essa galera se reuniu? Primeiro pra fazer uma vaquinha, porque a gente tá precisando de dinheiro, né? A gente precisa aí sobreviver do audiovisual, não é fácil. Ser podcaster é pior ainda, é muito mais difícil. E a gente tava fazendo uma vaquinha aqui pra poder fazer um episódio bacana pra você que tá em casa aí ouvir e aproveitar desse bate-papo. Mas a reunião se deu por um motivo muito especial, que é o dia 21 de outubro, meu aniversário. É só por isso que a gente veio. Só por isso que a gente se reuniu. Cara? É meu aniversário. Olha aí, rapaz. Olha que dia. O cara faz aniversário no dia do podcast. Não, é o podcast que faz aniversário no meu dia. É verdade, você nasceu primeiro, talvez. Isso é verdade. O Rafa, nasceu primeiro que o podcast. Ele nos manipulou só pra trazer a gente aqui pra comemorar o Ele aniversário. ficou dia quietinho 21. e agora tá revelando Na o real verdade- motivo. Na verdade, eu fui no Wikipedia e modifiquei a data do podcast. Não era dia 21, mas eu pus só pra aproveitar o... Muito bem. Não, mas você tá no Wikipedia, é verdade. É verdade. Você tá lá, é A verdade. partir de hoje é Tá na oficial. internet, é verdade. Depende. Então Se a tiver no gente WhatsApp, é verdade. decidiu se reunir, falar do audiovisual nesse dia tão importante e aproveitar essa mídia que tá em crescência e tá crescendo muito. E esse ano é o ano do podcast, assim como nos outros últimos 5 anos. Então a gente resolveu reunir essa galera pra falar de audiovisual, fotografia, vídeo, edição, tudo que envolve esse mundo e comemorar esse aniversário não só do Rafael Petroco, vulgo host deste começo de episódio, mas também do dia do podcast. E, enfim, a gente vai começar e vamos fazer por
pela minha esquerda, que daí a gente vai... Eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer uma regra aqui, porque a gente tem 2 Rafael. Petroco e Costa. Você é o Rafa e ele é o Petroco. Ou o Petroco e Costa, tá tudo bem. Costa. O que vocês preferirem. Os dois falam ao mesmo tempo, o áudio tá separado, nós corta, cada um corta o outro no próprio programa. Então, quando vocês ouvirem Costa aí, gente, é o Rafa Costa do Sala de Edição. Quando vocês ouvirem Petroco, é o Petroco pode... Então vamos aproveitar, já que a gente fez essa diferenciação, vamos começar com a apresentação do Rafa Costa. Fala um pouquinho, quem é você e o que é o Sala de Edição? Ô, galera, salve, salve, eu sou o Rafa Costa, eu sou um dos apresentadores do Sala de Edição, junto com o Marcelo Ferraz, que não pôde estar presente aqui, o carioca. Abraço pro Marcelo Ferraz. Carioca da Gema, tá lá aproveitando as praias nesse domingão, no Rio de Janeiro. E a gente tem um podcast que a gente fala sobre pós-produção audiovisual. Então a ideia é a gente discutir a edição no mundo do vídeo, né? Como montagem, como ofício e também como uma das partes, que é uma das coisas que eu quero trazer aqui para esse podcast, que tem se tornado cada dia mais fundamentais na vida do videomaker, do filmmaker, né? Que acabou englobando aí essa função, né? Que antigamente era uma coisa segmentada, né? Exclusiva, era uma carreira, e hoje em dia acaba que todo mundo que faz conteúdo audiovisual acaba tendo que em algum momento ou outro botar a mão na edição, né? Isso quando não ficam famosos, assim como o Rafa Petroco, o Phil Rocha, o Luquinhas, assim, que eles terceirizam, né? Começam a pagar para alguém editar, né? Pode acreditar. Que mas no caso dos nossos ouvintes, que ainda não tão famosos quanto vocês, acaba tendo que... Então a gente fala muito sobre a pós-produção, a gente foca nisso, né? Em vários cenários, desde cinema, a produções... de audiovisual, casamento, youtubers, tem um pouco de tudo, mas sempre focado na pós-produção. E eu só queria dizer que eu posso ser famoso, porque eu queria ser rico. São duas coisas diferentes. A forma não me importa. Quero ser rico. Minha parte de dinheiro, né? Já diria o poeta. Quero a minha parte de dinheiro, por favor. Você já pediu presente de aniversário que você fala assim, não precisa me dar presente não, pode me dar em dinheiro. É assim que nós vive hoje. Mais interessante, né? E aí direto ao ponto. A gente pula agora pra... Aqui vieram em maioria pra ver se eles comandam o programa hoje, né? Comandam o podcast de hoje, mas a gente não vai deixar porque são 2 contra 3. Nós vamos mandar no bagulho, tio. Então agora vocês tiram para o ímpar. Tá bom, tá ligado? Tira para o ímpar pra decidir quem vai fazer a apresentação. O Adriano. Não, o Phil é um cara mais solto, ok, vamos mais para bonito. O Luquinhas. Então. Ninguém quer falar, a gente pula. Não, tira para o ímpar pra decidir. Fica nessa... Ímpar. Perdi. Os caras falaram para o ímpar e jogaram Jockey Pô aqui, tá ligado? O cara perdeu para o ímpar no 0x0. Fala para o ímpar e faz Jockey Pô, né? Fala aí, Adriano. Nós dois juntos. Escolheu o Adriano. Pronto, Adriano. Verdade. Nós somos do Santa Mãe do Iso Alto, um podcast que fala sobre audiovisual, videomakers, filmmakers, tudo makers, e fazemos vídeos. E trazemos vários convidados, assim, nos nossos episódios, né? Inclusive o Rafa, que tá com a gente, né? O Sala de Edição, que tá com a gente. Todo mundo que tá aqui já gravou com a gente, né? O Luquinhas gravou com a gente? Gravou com a gente, cara! Eu tô ficando doido. Todo mundo já gravou com a gente. A gente é um podcast que aglomera toda a galera do audiovisual. E estamos aqui desde quando? Desde ano passado, 2018, junho de 2018. Vamos fazer 2 anos em maio do ano que vem? Maio do ano que vem. Cara, temos quase 2 anos de carreira aqui. Episódio 63. Aliás, a gente sempre lembra disso, né? A gente nasceu quase junto, né? Foi em maio de 2018. Nós temos uma semana a mais. Semana. Somos o bebê. A gente lançou Santa Mãe do Iso Alto, aí surgiu o Sala de Edição de alguma forma lá, eu falei, os caras, filha da puta. Mas eu faço isso até hoje. Surge um podcast, eu xingo. Concorrente. Não, mas assim, o que eu acho, assim, dessa ideia de podcast, tava conversando com um ouvinte sobre isso, né, que ele falou que a ideia dele era montar um canal do YouTube e tal. Tipo assim, eu super incentivo a galera, porque eu acho que quanto mais conteúdo que a gente tem no audiovisual, na fotografia, em todas essas áreas criativas, mais a gente consegue subir a maré, né? Então, assim, se todos nós somos os barquinhos e a maré subir, todo mundo sobe junto. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais a gente consegue difundir as ideias, assim, né, e profissionalizar mais os nossos
profissionais, né? Acho que melhor fica pra todo mundo. Adriano, um coach quântico. Coach quântico. Eu gosto de coach quântico. O problema é quando o barquinho tá furado. Aí a maré sobe e ele afunda mais ainda. Não, mas aí tem que passar silver tape, cara. Silver tape resolve fita tudo. gaffer, tem que passar. Se a gente tá falando de audiovisual, tem que ser no mínimo o Esmia não consegue... Não consegue, Moisés? Não consegue ter um norte específico porque a gente acho que a gente tem TDAH um pouco também, a gente é hiperativo, esses bagulho tudo aí. Mas a gente engloba tudo de audiovisual, fotografia também. E vai a galera lá, a gente chama o máximo de gente que a gente puder chamar pra gravar com a gente. Quando a gente não consegue chamar ninguém, grava só eu e o Adriano. É o que tá tendo. A gente sempre consegue gravar. E é isso, Esmi, é isso aí. A gente tem um estilo, tenta pelo menos ser um pouco mais descontraído, né? Se divertir um pouco também fazendo podcast. E acho que é isso aí, Rafa. Mas quem não quer se divertir fazendo podcast? Eu quero dinheiro. Também. A gente só fez pra Mas ganhar enquanto não ganha dinheiro, você só pode se divertir. Eu quero que o Spotify invista na gente também milhões e milhões e milhões. Ô, Spotify, presta atenção em nós, Spotify, né? Esses olha essa reunião, Spotify. E aí a gente pula pro último participante, não menos importante. Um cara que a gente nunca sabe do que ele vai falar, sobre o que ele vai falar. Porque uma hora ele vem com um programa que inspira multidões. Outra hora ele vem com um programa que fala tecnicamente de algo. O cara que na verdade tem 3 podcasts, né? Não, ele grava por temporada. 3 em 1. É um cara tão organizado que ele grava 52 episódios em uma semana e publica pelo ano todo. Mano, quando o cara tem temporada, velho, é porque ele separa por tempo. Aí ele tem um backstage do podcast, ele tem 500 títulos, né? Mas a gente vai deixar ele falar sobre isso e se apresentar, Luquinhas. Apesar de todos esses títulos aí, eu sou o que menos publica frequentemente, né? Vocês, tipo, vocês nasceram depois de mim. O meu primeiro podcast acho que foi de 2017. Mas como eu posto um num mês, aí posto 2, 3 no outro mês, aí, pô, vocês estão com 63 episódios, eu devo estar com 40 e poucos episódios. E eu comecei antes, né? Mas é fogo, a vida é assim, é os boletos ou o podcast. Cara. A gente entende que mano, o importante é a palavra-chave que o Luquinhas falou é o boleto, né, cara? O boleto sempre vem em primeiro Porque no fim das contas ninguém aqui é exclusivamente dedicado ao podcast, infelizmente, acho que... Aí, você já tá nesse ponto aí, já tá virando a chave. É o que mais reclamou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Pelo menos alguns boletos eu pago. Rapaz, tá reclamando de barriga cheia, né? É o que Ai, foda-se. Ensina nós, Rafa. Conte-nos o segredo, Rafa. Mas vamos voltar pro Luquinhas. É que eu não falei que os boletos são de R$10 cada, né? Ah, entendi. O boleto da Rê, né? Bom, eu sou o Luquinhas, sou fotógrafo, sou videomaker e eu comecei o podcast em 2017, comecei com 4 quadros. Aí 2 morreram pelo caminho, hoje eu faço 2 quadros só. Um é sobre audiovisual, é um tema, né? É audiovisual, eu sempre falo com alguém especialista da área. E o outro quadro é sobre uma pessoa que trabalha com criatividade. Então pode ser maquiador, pode ser grafiteiro, já gravei, comediante. Inclusive tá pra sair a temporada nova aí, eu gravei com um pagodeiro bem famoso que talvez vocês conheçam. Mas eu não vou falar por enquanto. Zeca Pagodinho. Não, porque o Zeca Pagodinho toca samba. Molejão. E o Exalta Samba toca pagode. Molejo? É o André Zá. Mas, bom, é basicamente isso. Eu gosto pra caramba de podcast. Comecei a ouvir em 2008 com o Nerdcast. Como provavelmente, não sei se todos aqui ouviram o Nerdcast antes de fazer podcast. E aí eu gostei tanto da mídia que eu quis fazer também. E como vocês falaram, é muito mais a diversão do que um trampo, né? De buscar grana, etc. Lógico, com o tempo você vai acabando se profissionalizando, levando mais a sério e tal. Mas raiz... Aí a gente abandona o movimento. Viram uns vendidos. É, isso mesmo. Mas é diversão, eu gosto de compartilhar conteúdo, principalmente sobre audiovisual, e é isso aí, espero que vocês ouçam. O Luquinhas, ele falou do Nerdcast, que é o videomaker oficial do Jovem Nerd, não é isso? A gente tá falando de sucesso, fama, e eu pago os boletos de R$10. Ele tá disfarçando ali, ele tá famoso. Ou então os boletos dele são maiores, né? O Luquinhas, você vai no Nerd Office, aí o Luquinhas comenta no vídeo e os caras respondem. Aí é que você percebe Você quer ver o nível da pessoa quando ela fica famosa? Os caras marcam ele quando é ele que faz a produção. Mas aí já é um segundo nível, hein? Entendeu?
Não sei como. Na verdade, ele tá aqui. Vamos confessar todo mundo. Ele só tá aqui pra ver se a gente consegue esses contatos, né? Sim, porque senão ele nem ia estar aqui. Caramba, já tem um monte de Cada hora a gente coisa inventa um subliminar, né? O aniversário agora já é A gente só network. chamou o Luquinha pra falar assim. Pra ver se o Azaghal e o Dave ouçam a gente, entrevista né? pra nós. Vamos Dá ver. entrevista pra nós. Mano, a gente tava discutindo sobre como que a gente ia fazer essa parte aqui, né? De falar sobre o podcast, mas todo mundo já conhece o podcast. Eu tive uma ideia agora, não sei se vocês... É um insight, não é uma ideia, é um insight. Isso. Manda pra fora. O que vocês acham da gente responder? Qual foi a primeira experiência com o podcast que a gente teve, assim? Não, acho ruim esse approach. Vamos Não voltar curti, não gostei não. Vou Quer voltar dizer, pro bate-papo. eu me envolvi nessa vida com 14 anos e foi bem ruim, né? Passei a vida na rua aí. Começa aí, Phil, então. cara, Eu só comecei com podcast porque eu precisava lavar louça e precisava de alguma coisa pra ouvir enquanto eu tava lavando louça. Mano, é muito engraçado, porque eu perguntei se tivesse agora, porque eu lembro exatamente, mano, como é que foi que eu vi o primeiro E podcast qual da minha foi vida. a primeira também. vez, Eu Phil Rocha? lembro. Conte para nós. Eu tinha acabado de assistir Identidade Born, aquele filme lá com o Matt Damon, tá ligado? E eu achei o filme foda, mas eu não entendi quase nada. Eu falei, caralho, o que aconteceu aqui? Que eu achei o filme foda, mas ficou muita coisa sem entender. E eu fui pesquisar no Google, eu tava dentro do busão, indo trabalhar, eu trabalhava vendedor na época. No Google não, no KD. Não, era o Google já, cara, era o Google. Nossa, já. cadê? Agora você foi longe, hein, cara? O mais longe ainda era o Alta Vista, vocês pegaram. Eu tava pensando nele CD agora. da AOL. E aí, eu fui pesquisar no Google, tipo, eu pesquisei assim, entendendo a identidade Born. E aí apareceu um bagulho lá, Rapadura Cast. Olha aí. Mano, que E o isso Rapadura é aí? de antes do Nerdcast, né? Se eu não me engano. Eu acho que Acho que eles começaram são... meio que... Não, ele é depois, eu acho. Né? Depois? Mas acho que é Mas bem próximo. Os dois têm na Na média época não de tinha 10, 11 YouTube, né? anos. Não Você- tinha. E aí eu entrei no site, lá, entrei no link, primeiro link que apareceu, e aí eu dei play no play lá, começou o Jurandir, né? Eu já me vi ser Rapadura do Brasil. Aquele sotaque nordestino arrastado, e mano, e aí foi um bagulho mó estranho, ao mesmo tempo fascinante. Falei, caralho, que loucura. Eu vou aprender sobre o filme e eu não vou ter que ler nada, tá ligado? Vou só ficar escutando aqui. E aí eu fiquei viciado, mano. Depois disso aí eu fui pesquisando outros. E aí conheci todos os outros, né? Jovem Nerd, Braincast. E aí vai passando o tempo, você vai ouvindo, aí você, mano, eu vou fazer um bagulho desse pra mim também, né? A gente que tem a cabeça fervilhando de gerar conteúdo, a gente começa a pensar nisso, né? Sim. Quando tem uma parada que a gente gosta muito. Quem é que não teve banda quando era moleque? Só o Rafa, Só o gente. Rafa. Mas é por isso que ele virou fotógrafo, não virou videomaker. Mas é bizarro, todo mundo que você troca ideia, cara, tipo... Tem alguma ligação com música? Tem alguma ligação, porque quando a gente é moleque, a gente gosta da bandinha, a nossa bandinha preferida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer música, né? A gente vai tentar ter a banda pra tentar ser o cara. Acho que é mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça. É engraçado porque a minha relação com o podcast ela nasce praticamente junto. Eu descubro o podcast na criação do Papo de Fotógrafo. Porque a ideia era fazer algo muito presencial, né? De reunir a galera. E aí não tava rolando, porque fotógrafo, cada um tem uma agenda, cada um tira férias um mês. E aí não batia as agendas. E a gente falou, vamos conversar por Skype. E aí nessa ideia de criar um grupo para conversar por Skype, aí a Ana, que é a outra apresentadora do Papo de Fotógrafo, falou assim, cara, você já ouviu o podcast? Aí eu, não. E o Jovem Nerd tinha acabado de gravar um episódio com o Danilo Siqueira, que é fotógrafo de casamento, né? Ah, sim. Que é uma pessoa que a gente já tinha um certo contato. Aí ela falou, então escuta esse episódio com o Danilo, que é da nossa área, e então a gente já vai ter até uma ideia de como lidar com isso, pra você ver se você gosta. Aí eu comecei a ouvir com mais frequência, pra meio que preparar o Papo de Fotógrafo, que nasceu, sei lá, ele só não nasceu logo em seguida, porque a Ana... eu não sei o que aconteceu com a Ana, que ela ficou 2-3 meses ocupada, e a gente só foi gravar depois que ela conseguiu se livrar. Então... Mas praticamente a ideia, a concepção dele nasceu no primeiro dia que ela falou, escuta esse aqui,
E aí nasceu o Papo de Fotógrafo o dia que eu ouvi o primeiro podcast. Mas tem um negócio legal também, assim, nos podcasts, né? Porque a gente acaba meio que se unindo bastante, porque diferente do YouTube que tem os similares, né? Pra você assistir o próximo vídeo, pra você conhecer outros canais, tipo, no podcast não tem isso, cara. Então você tá, tipo, lá no Spotify, e, tipo, como que você vai saber outros podcasts que falam sobre o mesmo tema? Hashtag fica a dica Spotify. Cara, ainda não existe uma ferramenta como o YouTube para podcast, né? Já tentaram fazer coisa e mesmo... A gente, pelo menos no Sala lá, eu diagnostiquei esses dias aí que é quase 80% dos nossos ouvintes é do Spotify. Eu acho que o Spotify tá tomando essa responsa de alguma maneira, né? Não tinha que ter um sugestão, né? Não existe da sugestão, esse aqui é relacionado. Chama lookalike isso aí. O Apple Podcast faz muito isso, né? Eu não Apple? sei... Então, o Castbox eu acho que é o que é mais próximo disso, que ele chega a ter esse lookalike, né? Mas é que é muito difícil, porque ele se baseia nas palavras que estão no título do episódio. Então, vamos dizer assim, as hashtags são as palavras de título do episódio. O YouTube não, o YouTube ele começa a pensar nas relações baseadas no consumo dos usuários. Então, o usuário assistiu um vídeo de um canal X e assistiu um vídeo de canal Y, então pode ser que esses dois canais tenham o mesmo público. Eu já descobri alguns podcasts legais por conta disso no Apple Podcast. De sugestão mesmo. Quem ouviu isso que você ouviu também tal e tal. Tanto que eu descobri pelo conteúdo. Tanto que eu descobri uma curiosidade, aliás, mandar um abraço aqui pro Ivo da Filmicom, o Ayrton também que tá no nosso grupo, né? Aliás, a gente podia, que não puderam estar aqui. Ouvir, a gente podia mencionar. A ideia é eles estarem aqui com a gente. Também o Lucas Aldi, do Tantos Pixels, que é do nosso grupo do Podcasters do Audiovisual, onde surgiu essa ideia, né? Mas eu descobri na época o podcast da Filmicom por conta disso. E foi curioso porque foi assim, dias antes do evento da Filmicom de 2018. E aí eu ouvi, eles estavam anunciando o evento e eu olhei no relógio, porque eu ouvi, né, atrasado, e era tipo 3 dias depois. Eu falei, caramba, ainda dá tempo. Aí eu entrei em contato com eles e tal, mas é curioso mesmo. Mas essa coisa que você falou do podcast é legal mesmo, voltando um pouquinho o assunto. Que o podcast, não lembro de quem eu ouvi isso, mas o podcast, a grande vantagem do podcast é que é a mídia do e não do ou, né? Eu não lembro onde eu li isso, não fui eu que pensei nisso não. Mas a lógica do audiovisual, antigamente, né, da televisão, do rádio, sim, ou você sintoniza na rádio tal ou na outra, sim, ou você assiste o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, você não tem como assistir os dois ao mesmo tempo. Você assiste o Gugu, você assiste o Faustão. E hoje com os streamings, e o podcast veio antes até dos streamings, é o né, você pode ouvir o Santa Mãe do Luiz Alto e o Papo de Fotógrafo, e o podcast do Luquinhas, e o Sala de Edição, né, e o Tantos Pixels e a Filmicom também. Quer dizer, então, isso eu acho fantástico mesmo, porque a gente tem vários podcasts, né? Eu, por exemplo, ouço de todos vocês aqui, mais alguns ainda, porque você tem ali, tanto que te brinca essa coisa que o Petroco falou, de ficar com a raivinha, né, que vocês pensaram também, o Santa Mãe, surgiu Sala de Edição, não sei o quê. Eu também tive, num princípio você fala, puta, os caras estão fazendo mais ou menos igual, ainda bem que não é de edição, né? E você fica com receio de surgir alguém, e surgiram as editoras lá surgiu o Arquipélago também, sim, falando de montagem, mas é legal porque no fim das contas uma coisa puxa público para outra, né? E você tem mais gente ouvindo e alavancando a plataforma, você né? descobre que é uma bobeira isso que você é uma bobeira, tem, estamos todo mundo aqui, todo mundo se ajuda. E tem outro detalhe, né? Compartilhar, ter os dois lados, sendo o advogado do diabo e também sendo o escroto. É muito bom a gente ter outras opções porque a gente vai ajustando a nossa régua. Então, quando um é melhor que a gente vamos melhorar nisso? Vamos. Sim. O outro tem uma qualidade X, tem um quadro Y, a gente vamos melhorar, etc. Isso é o lado bom. Pensando no lado anjinho, vai. No lado diabinho, o podcast que é frequente, que ele dura, é a exceção, não é a maioria. A maioria começa e larga, sei lá, antes dos 10 episódios. Então, mesmo que surja surgiu mais um, vai ser concorrente, etc. Se for pensar assim, no fim das contas, os que ficam mesmo são muito poucos. Tudo que a gente olha e a gente se inspira, ou a gente sente inveja, entre aspas, é a exceção. O cara milionário é a exceção. O cara que tem trampo todos os dias é a exceção. E tem uma coisa, Luquinhas, que assim, eu lembro que eu no começo fiquei muito assim, cara, que legal, somos pioneiros do podcast de pós-produção, de edição e tal.
Só que ao mesmo tempo, cara, não tem um público disso ainda. Eu vou ter que formar esse público. Se já tivesse alguém fazendo isso, eu ia pegar o público dessa pessoa, entendeu? Não, até, por exemplo, o primeiro episódio da Filmicon foi eu que gravei. Eu que incentivei o Ivo. É mesmo? E legal. eu fui o host do primeiro episódio, que é sobre... eu percebi isso aí, que era você. Era sobre a NAB. Pô, Olha tipo... Aí se for pensar assim, tem um podcast concorrente. Pô, eu ajudei a criar um podcast concorrente. Não faz muito sentido se você for pensar nesse lance de concorrência, etc. Que eu até nem curto, até no trabalho mesmo, de ganhar grana, que eu acho que não é esse o pensamento. Não, mas é que assim, a gente trabalha numa área de audiovisual, né? Tirando o Petroco, que é fotógrafo, que ele é descaminhado. Mas ele assim, é baixo clero, né? Ele é do baixo clero, né? Mas assim, tipo, na galera do audiovisual tem muito isso de união, né? Porque você precisa do cara, assim, pra, sei lá, pra passar o cabo, você precisa do cara pra carregar a câmera, você precisa de toda essa galera pra conseguir montar um produto só, né? Diferente, assim, de outras áreas. Que vai sozinho e resolve tudo. Resolve tudo. Chupa essa. Filha da puta em todo lugar, velho. Chupa essa. Mas então, assim, a galera do audiovisual tem muito isso de ser unido, né? E diferente, por exemplo, do YouTube também, que o YouTube você disputa muito tempo de outros canais, né? Então você tem que ser melhor que outros canais. No podcast a gente disputa uma galera que não conhece podcast. Então, assim, quando entra mais podcasts no meio, mais galera vinculada ao assunto podcast, quer dizer que mais pessoas que desconhecem o que é podcast, que é uma coisa muito comum, né? Às vezes eu tenho que explicar que é uma rádio da internet. O Netflix do áudio. O Netflix do áudio. Então, quanto mais galera entra, mais pessoas que desconhecem podcasts também entram, né? Então, e quanto mais opções tem ali no meio... eu acho que a gente tá numa fase que é bem isso. É todo mundo junto, fazer a galera entender o que é podcast e consumir podcast. A Globo tá tendo esse desafio agora. Graças a Deus, né? Eles, na verdade, eu acho que eles estão tendo esse desafio, né? Que é explicar pro público, que é o público da Globo, como diz o Emílio Surita, é o afegão médio, né? Na verdade, eles estão tendo uma dificuldade, porque o público que eles atingem, muito provavelmente, é um público que não é da geração mais nova, né? Que é o público, sei lá, de Não, e 50, é o grande público anos. Que não tem acesso. É uma galera que tem smartphone. Eu acho que, na verdade, a grande revolução foi o smartphone, né? A galera da nova geração tá acostumada com o Jovem Nerd, os canais do YouTube que tem podcast, então... Não, mas tem uma galera que desconhece completo assim, o que é isso podcast. É uma bolha, né, cara? Ó, então quem tá ouvindo esse episódio tem a missão de passar a voz do podcast para uma pessoa. Não, converter uma 10 logo, Não, se converter pra uma pessoa. Quando fala mal, fala pra 3 pessoas, quando fala bem, tem que falar pelo menos umas 5, né? Exatamente. Voltando um pouco à parada do que a gente tava falando você falou do E, né? Não, e ao invés do O, tipo, a gente pode ter um monte de podcast favorito. Um fenômeno que acontece também, que é muito interessante, é porque às vezes, pelo menos isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Eu gosto de ouvir opiniões do mesmo assunto de vários podcasts. Sim, aconteceu isso agora com um episódio que a gente fez do Bacurau, que foi um baita filme, não sei se vocês assistiram. Ganhou Palma de Ouro. Palma de Ouro não, ganhou a indicação do júri lá em Cannes. E a gente entrevistou o editor. Mas eu fui atrás e até hoje eu tava ouvindo mais um que eu achei, do Cinema na Varanda, que eu não conhecia. Não sei se você conhece esse podcast, mandar um abraço pro pessoal lá, muito legal. Não ouço todos, mas assim, às vezes passa ali... Mas eu já tinha indicado, eu ouvi 5 podcasts diferentes. Mais o que a gente fez. Sobre o mesmo assunto. E mais sobre o Bacurau. E é legal, porque cada um... louco. Teve um até que o cara gravou com um dos personagens do filme, que era o DJ lá, o DJ Urso, que na verdade, na vida real, ele é um DJ famoso lá em Recife. E aí, na perspectiva do cara, ele contando... Então teve com o diretor, teve com... No outro podcast teve com o DJ, o meu peguei o editor, em outros o pessoal só critica, não entrevista ninguém... Fica mais livre. É bem isso que você falou, é bem legal. Aconteceu com o Coringa, eu assisti o Coringa. Mano, também, é louco. Também. Primeira coisa que eu fui abrir o Coringa, o Joker, o palhaço. Eu tava segurando, cara, porque eu assisti ontem. Então, eu tava defasado. Agora tem mais uns 5, 6 podcasts pra ouvir. Então, eu ouvi o Jovem Nerd, que saiu sexta, ouvi o Rapadura Cast e tô esperando sair o cinemático, esperando sair, com certeza, o Matando Robôs Gigantes, que eu só... Cinemação, acho que já tem. Cinemação é massa. Eu quero ouvir de todos, porque é muito louco você ouvir a opinião dos caras, tá ligado? Você ouvir os caras falar... Mano, o podcast é uma mídia muito foda, velho. Mas você tava falando, eu lembrei agora, você tava falando da primeira vez que a gente ouviu, né? Eu lembrei agora, foi por causa de Lost, cara. Nossa, quem assistiu Lost na época certa, com os podcasts no momento foi certo, foda. Foi a melhor. Foi foda. Hoje não tem mais isso. Eu comprava revistinha, velho. Porque Lost, ele foi uma revolução foi tudo, da série, de séries, né?
Antes eu só assistia série na televisão, aí de repente você podia, quer dizer, era de televisão também, mas ninguém tinha a tal da ABC, aí a gente baixava, RMVB, gravava em DVD Legenda e tal. embutida. Só que aí é isso, você juntava os amigos pra ver, e depois você entrava em blog pra... Mano, era Fazer fórum, as blog, coisas. podcast, tudo. eu lembro do Dude We Are Lost. Não, esse era o clássico. E aí Acho que ele virou ligado em série, se eu não me engano. Então, o Dude, eu não sei, eu sei que lá, ou nesse ou em outro, eu lembro que eu dei play também nisso que vocês falaram de... Não lembro quem falou aqui, que deu play também. Ah, você, o Phil, no Rapadura, né? Foi assim também, que eu tava procurando pra saber mais, porque tinha muito easter egg em Lost, mistério e tal. E agora me ocorreu, eu lembrei disso. Deve ter sido lá por, sei lá, 2005, 2006. O YouTube não tinha ainda, a gente procurava muito, né, em blogs, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi em 2008, 2009, não lembro agora, e foi o episódio A História da Terra, do Jovem Nerd, que era bizarro, porque não é um episódio que você vai assistir, tipo assim, um Coringa, um episódio pop. É eles contando a história científica da Terra, a Terra, sei lá, nasceu em tantos milhões de anos. Eles pararam, tinha uns muito bons de história deles. Eles Ainda fazem tem, às às vezes. Tem um que é maravilhoso, da Ilhas Malvinas, Ah, sim, é. que conta a história da Então, era mais ou da menos guerra essa e linha, tal. só que da Terra mesmo, dos milhões de anos, dinossauros e tal, e eu ouvi aquilo, um amigo meu, o Marcos Botelho, me mandou. Aí eu fiquei nessa daí, igual você. Nossa, tipo, caramba, 2 horas dos caras conversando algo da hora. Não é estranho, pô, nossa, muito isso é estranho, Porque velho. o rádio é igual, mas Sim. o formato não é. Então Não, o rádio não é a galera é trocando outra ideia parada, descontraída, é o cara quadradão. É que sabe um negócio legal no podcast? É que você consegue conhecer coisas, descobrir coisas que você não estava procurando. Então, por exemplo, quando você vai no YouTube, muitas vezes você tá procurando aquela coisa específica. Então, sei lá, eu quero saber sobre o obturador da câmera e tal, não sei o quê. E tipo, aí você vai lá e pesquisa. Mas você tem que saber ter um conteúdo básico para saber o que você vai pesquisar. Agora, em podcast, tipo assim, é uma fala, assim, de alguém, assim, é que ela é, tipo, uma frase que, assim, muda totalmente o jeito de você pensar ou a técnica que você usa. Aí você vai procurar atrás, vai querer saber, mas assim, o podcast eu vejo muito disso, assim. Eu comecei ouvindo podcast também por causa do Jovem Nerd, porque eu assim, pra quem me acompanha no Instagram, eu jogo muito board game, né? Tipo aqueles... É tipo War, assim, mas não, cara, é muito Nerd massa, alert. assim. Adoro. Board game que a gente fala, normalmente é os mais modernos, né? Então, Dixit e uns outros jogos assim, né? Seafall, que eu tô jogando, que é Legacy, muito massa. Zombicide, muito eu tenho massa. Zombicide, Aí, o que acontece? Eu jogo muito board game e eu gosto também de RPG de mesa, só que a galera que eu jogo não gosta de RPG de mesa. Aí eu preciso achar uma galera que gosta de RPG de mesa. Aí fiquei googando lá, Natal, não sei o que. Aí achei lá, Nerdcast RPG. Aí eu vi, cara, foram tipo, sei lá, 6 horas assim de uma aventura dos caras. Eu falei, nossa, mano, que da hora, velho. Que vários, da hora. né? Tipo, Vários, eu me Pedro. senti ali no meio, E aliás, velho. falar em board game e em Nerdcast, tem um episódio, saiu agora há pouco, eu já não sei mais as playlists que eles têm lá no YouTube, mas eles foram visitar a maior feira de board games lá dos Estados Unidos. Cara, é animal o vídeo. Tem uma meia hora ou 40 minutos. E eles dando um rolê lá, né? É tipo um Brasil Game Show, só que de Só de jogos board tabuleiros games, cara, é acessíveis. bizarro. Aí eles estão andando lá, de repente tinha uns caras jogando... que eles têm um tabuleiro lá, personalizado deles, do Zombicide. sim. E aí tinha uns gringos jogando. Aí eles param o gringo e falam, então, esses caras aí somos nós, né? O cara, o cara da capa e tal. Mas é muito legal, o episódio é muito bom, muito bom. A gente tava Eu falando gosto muito de board dos game também. desafios, né, de produzir um podcast, alcançar pessoas, criar um público. Mas as pessoas, a gente sempre fala do depois, né? A gente já começou, a gente deu o primeiro passo. Pra vocês, qual que foi o maior desafio antes, assim, de produzir, de elaborar, de pensar no nome, por exemplo, ou de como colocar isso no ar? Vocês tiveram muita dificuldade, ou talvez porque a internet hoje é tão difundida e tem tantos podcasters aí pelo Brasil falando de diversos assuntos, foi fácil criar, assim, surgiu de uma necessidade de vocês, Cara, ou de pra uma mim- vontade? Pra mim foi um clique que deu, caiu uma ficha. Porque, na verdade, eu já tinha feito... Eu tinha entrado em rádio e televisão na faculdade por causa de rádio. Eu sempre gostei de rádio. E depois, em 2004, eu tranquei a faculdade porque eu descobri que tinha uma escola chamada Rádio Oficina que dava curso de locução de rádio. E aí eu fiz o curso, adorei e queria trabalhar com rádio. Mas aí, na época, 2004... enfim, as rádios estavam em decadência, até hoje, né? Você pega, tem 5, 6 rádios aí que você... A gente não ouve mais rádio, sei lá, eu não ouço mais rádio, cara. Eu ouço o jornal, não. Eu vejo já E aí, porque tem no aí veio o YouTube. vídeo, Jovem Pan é legal. veio a edição e tal. Então, quando passou muito tempo, e aí eu cheguei a ouvir
podcast que eu falei lá do Lost, mas aí também foi uma coisa muito jogada, porque não tinha agregador, não tinha coisas que te facilitassem. Você tinha que abrir o computador, baixar numa internet lenta, discada, guardar num pendrive, tinha que ter um player. Se não tivesse player, você tinha que ouvir no computador e acabou. Não tinha pra ouvir na rua. A gente não tinha celular, né, gente? Era uns Nokia, tijolinho com o jogo da cobrinha. Entregando a idade. Aí eu... Total. E aí eu quando eu me liguei nessa popularização recente do podcast 2016, 15, pra mim, né? Que veio o Nerdcast, aí eu, cara, por que eu não tô falando, né? Eu tenho todo o know-how e sei editar, e por que eu não tenho o podcast sobre... na verdade, o primeiro ímpeto foi procurar... conversa com os amigos todo dia, né? Por que não gravar? Pois é, não, e eu fui procurar, o meu intuito era achar alguma coisa sobre edição. E aí eu fucei muito e não achei nada. Eu falei, bom, então eu vou fazer. Eu tenho tudo na mão, eu sei, eu vou fazer. E aí é questão de, sei lá, pegar uma hospedagem, dar um Google lá, ver como é que faz e colocar no ar. Tem a parte do TI, né, que a gente ia aprender. E aí foi. Cara, do Santa Mãe do Iso Alto começou, acho que o Teofil pode falar um pouco melhor, né? Começou com um grupo, eu nem participava do grupo, né? Eu entrei já lá no 9º episódio, 8º episódio do SMIA, mas era um grupo que chamava Santa Mãe do Iso Alto, né? Tipo uma brincadeira lá do Gabriel. Vou mandar um abraço aí pro Gabriel Nasco, que é o Gaguinho de Ilhéus, que lá em Ilhéus lançam vários gagos, vocês estão ligados? Tudo gago é de Ilhéus. E ele, na verdade, ele é lá de Ilhéus e ele sentia falta de trocar ideia sobre audiovisual e lá não tem, né? Lá não tem ninguém pra ele falar Mas assim. Mas imagina um podcast só com gago. Quantas horas não vai ter um episódio? Pois é, cara, era difícil. A gente cortava tudo, velho. A vantagem que dá pra editar, né? E aí ele fez esse grupo no Instagram, na real. Ele começou a seguir várias pessoas de audiovisual do Brasil todo. Aí fez esse grupo no Instagram e me enfiou lá no meio. E aí esse grupo do Instagram virou um grupo do WhatsApp. E ele que inventou esse nome, né? Santa Mãe do Iso Alto. E eu já achei fantástico esse nome. Eu curti também, velho. Eu só comecei a seguir vocês. Eu acho bem ruim, na gente, verdade, sabia? É meio bosta, né, velho? Esmia, fica estranho, velho. Esmia. Sorri. Esmia. Pra ficar mais É fácil. Esmia ou Esmia? Tanto faz. Fala do jeito que querer. Vocês do audiovisual deviam usar a criatividade e falar, não, é S-MIA porque tem de S-Log, então a gente aproveitou e fez, ó. Então é isso aí, a partir de hoje é isso aí, pessoal. Brainstorm sobre a marca. Mas, na verdade, o esquema do Santa Mãe do Iso Alto vem antes até, porque dessa minha paixão de podcast, de querer fazer o que as pessoas que eu ouço, que eu ouvia, eu gostava e eu queria fazer uma parada parecida. Né? Eu sempre tive essa parada. Você tinha um podcast, né? Em 2017 você criou o Shootcast. Eu criei o Shootcast, que a ideia era falar sobre fotografia e vídeo também. Não sei se vocês conhecem o Marcos Fraresso. Mas o podcast morreu que nem a ideia do Luquinhas, né? Tipo, se não passar do 10º episódio, morre. Passou do 2º, cara. A gente gravou 2. Mas assim, muito culpa de falta de disciplina mesmo. Tipo, tá ligado naquele né, aquele calor. Não, vamos fazer, papá, fizemos. Mas e aí o 2º episódio, o 3º, desencana. Aí foi desencanando, enfim, não rolou. Aí agora no Santa Mãe do Iso Alto, eu ficava falando pra galera no grupo, eu sou louco pra gravar um podcast, sou louco pra gravar uma coisa. Aí tá ligado quando sua mensagem começa a subir e ninguém responde? E aí teve um dia que eu simplesmente parei e... Foi lá e fez. E fiz. Um dia você foi lá e escreveu up, pra ver se voltava a conversa. A conversa no grupo. Aí eu simplesmente falei, galera, estou começando agora a gravar um episódio do podcast. E aí a galera, não, sério, aí entrou uma galera pra gravar. Gravei, mano, a gente gravou de tarde, à noite, o podcast tava publicado. Falta do que fazer, né? Tá sem trampo, é isso aí. Exatamente, dá pra editar no mesmo tava dia. lá procrastinando. E aí a galera não acreditou, caralho, mano, como assim? Tava, mano, vamos fazer a parada, velho. Só que aí foi o mesmo esquema, cara. Eu comecei a sentir de novo esse negócio de, tipo, no começo, mano, era um por mês. Passou 3 meses e a gente não lançava episódio. Eu lembro dessa época aí. Então, e aí é foda, porque você tem Foi a época que ele ficou feliz. Ele falou assim, os caras vou ficar pra trás. Não vai lançar, não. Mas aí os caras pegaram e colocaram o semanal antes que a gente, cara. Disparou o número lá, já estão em 70 e tinha um voodoozinho assim com o logotipo de vocês que tava cheio de com a carinha do Fio e do Adriano. Tinha um fio de rede assim com a tesourinha. Ele ia lá e cortava assim, ó. Pra nossa internet, cada episódio novo eu cortava um pouquinho do cabelo do Adriano. Cara, mas assim, eu acho que... Não, peraí, eu preciso falar de você, porque o Adriano é uma parte muito importante disso. Porque assim, começou a rolar essa parada de problema de querer, de conseguir gravar.
e não tinha tempo, e aí, tipo, tempo a gente arruma, mas aí vem aquela para putz, né? Mas não tô ganhando, apareceu um trampinho aqui. E aí eu chamei o Adriano pra gravar um episódio, ele gravou esse episódio, e aí o Adriano veio com um fogo, assim, tipo, caralho, vamos fazer, eu te ajudo, não sei o quê. Veio com fogo. Veio todo ardente. Deixa eu contar a verdade. Ele achou que vocês estavam ganhando dinheiro e queria rachar esse bolo. Depois ele veio e falou assim, descobriu mas como é que tá aí? E o meu pagamento, né? Mas quando vocês vão depositar? Depositar o quê? Ué, o cachê aí de participar. Não tem cachê? Ah, não? Não, porque eu cheguei assim, eu acho que no episódio 9, né? 8 ou 9, não lembro qual que era. Sobre Instagram. Do Instagram, que era do Vertical lá. Posso emitir Aí a nota? gente gravou e no episódio seguinte ele me chamou de novo, né? Gravamos. Aí eu falei, cara, quer que eu edite esse episódio e tal? Que eu tava numa empolgação, né? Ouvindo o episódio que nem louco, assim, tinha feito maratona do Esmia. Edita aí, mano, tal. Aí editei e tal, não sei o quê. Aí deu certo, editei o próximo, editei o outro. Aí depois aí começou trabalhos, né? Porque aí trabalho tem que pagar os boletos e tal. Aí foi dando uma enroladinha. E aí, o que a gente fez? A gente montou essa ideia do grupo dos apoiadores tal, que a gente tem no PicPay. E, cara, isso deu um burst tão grande, porque assim, a gente só tirava dinheiro do bolso, porque todo mundo que tem podcast que sabe que sai caro, né? Porque você tem que pagar. Não é no YouTube que você sobe ali o vídeo já era, né? Não, você tem que... servidor, site. Você tem que pagar, tipo, o servidor que você vai hospedar o seu podcast, você tem que pagar, por exemplo, se tiver um site, porque senão a galera não vai conhecer, então você tem que pagar a hospedagem do site, né? O domínio do site. Você tem que pagar, se tiver edição, tem que pagar a edição. Cara, então é só grana que ia. E aí começou essa galera dos apoiadores, cara, aí deu um burst assim, eu falei, mano, vamos terceirizar, o Phil falou pra mim, vamos terceirizar a edição, tal, não sei o que, a gente chamou o Pedrão, tal, o Adriano agora também tá com a gente, editando, e cara, essa parte assim, de você conseguir fazer a gravação e os apoiadores ajudarem a gente a conseguir Isso manter dá um gás bom, né? as edições, né, porque assim, querendo ou não, eu e o Phil, a gente também tem o trabalho, a parte, né, do podcast, né, o podcast toma bastante tempo, porque é respondendo, é mesmo gravando e tal, mas conseguir desatrelar a parte de edição, cara, ajudou demais, mas no começo até o 20º pouco, né, foi a gente só fazendo sozinho. Foi. 28º, O maior problema do criativo é delegar a função, né, a gente fica muito preso àquilo que a gente faz, porque a gente fala, não, só eu consigo fazer, eu que vou fazer o melhor. Essa é a maior se dificuldade. desprender disso é foda. Mas o Luquinhas é o criativo, o Luquinhas faz tudo. Faz. Ele grava, edita, publica. Não paga os boletos, conta no vermelho, nome no SPC. Cara, você acha que você é o único... Não, o Lucas Aldi também, né? Mas agora ele conseguiu um sócio lá, eu acho. Mas você tá sozinho, né? Sozinho. Eu tenho os apoiadores que ajudam a pagar essas contas que nem você. Mas a produzir a parada. Mas produzir porque sozinho. A parte da produção também é foda. E como é que foi pra você no começo? Se não fosse o Adriano, o Esmia não existia mais, cara. Que o Adriano ajuda demais. Então, eu comecei gravando... Assim, eu tava sem rumo, não sabia o nome, não sabia o que fazer, o que gravar. O primeiro episódio eu gravei com a minha esposa, a Nath. A gente falou sobre um filme... Puta, não tô lembrando agora. O filme da Eva Green, que é das crianças peculiares, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome desse filme. A mansão das... alguma coisa assim. E eu gravei no dia que eu fui fazer endoscopia. Então eu saí bem louco da endoscopia. Tem até o vídeo no YouTube, depois eu mando pra vocês. E aí eu gravei o podcast falando da endoscopia, como foi, a gente zoando e tal. Essa foi a primeira versão. E aí eu tinha criado um nome muito ruim que chamava Plog, que era do vlog, só que em vez de vídeo era de podcast. Uhum. Aí eu gravei umas entrevistas na Comic Con, gravei com o Jurandir Filho, gravei com um amigo meu que é quadrinista, que tava lá, e virou o Plog. Eu postei esses episódios e tal. Só que aí depois eu fui, não tá tão legal, não dá pra produzir uma sequência de episódios iguais, tava perdidaço. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou chamar com um nome super criativo, que é o meu nome, podcast do Luquinhas, beleza? E aí eu criei 4 quadros pra ir experimentando. Então um quadro eu falava sobre coisas que eu gostava, por exemplo, Dia das Crianças, tem 2 episódios. Tem um episódio especial sobre café, que eu fiz uma entrevista. Aí tem outro quadro que era bem experimental, que eu fiz um mini doc, sobre racismo, com depoimento de negro sobre como era a infância deles. Aliás, esse episódio é muito bom. Obrigado. É muito bom mesmo. É um dos que eu mais... É bem legal. Curti ter feito. E aí... O primeiro que eu falei, achei o formato, é o BTS, que é o de criatividade, de arte e tal. E aí depois que eu fui fazer o de audiovisual mesmo. Então eu não comecei falando de audiovisual. Eu fui encontrando esse caminho. E uma coisa que eu levo pra vida, em qualquer área do que eu preciso escolher, a melhor forma de você achar um caminho é você ir fazendo. Porque você vai fazendo, putz, aqui não faz sentido, vou pra esse caminho, isso aqui não é legal. E aí você acha e aí você vai. Foi assim que eu comecei.
Tem que ir testando. Né? Pausa para a foto de Adriano Furtinho. Não, tá gravando, né? É vídeo. É vídeo ou é foto? É podcast. Foto se fosse eu desse lado aqui. E você, Petroco, quando é que Quais caiu a foram ficha? os desafios de gravar o Papo de Fotógrafo? Acho que a gente tinha alguns podcasts de fotografia, mas sempre em inglês, né? Porque acho que essa galera... Porque o de vocês, só contextualizando, vocês vieram bem antes, né? Vieram em 2012. Já são 6 anos já. A gente tá indo pro 7º ano já. Então ele nasceu assim, no Brasil, que a gente tenha conhecimento... Você ainda pegou a época bem vazia do podcast. Ainda era mato. Não vazia do podcast em si. Eu acho que o podcast já tinha se estabilizado. Mas não o boom que tem mídia. hoje, né, cara? Eu acho que o podcast, o que a gente aproveitou no momento é que ainda não existiam muitos podcasts nichados, né? Entendi. Eram sempre de conteúdos gerais, né? Nerdcast, era bate-papo de bar, né? Essas coisas de conteúdos gerais. E na fotografia, que a gente tinha conhecimento, tinha 2 ou 3 aqui no Brasil, mas que já eram muito antigos e que já não produziam mais conteúdo. Um era sobre equipamento, era técnico, muito técnico, e outro que a galera começou a gravar e não continuou. E a gente pegou, acho que talvez esse gap, assim, de não ter ninguém produzindo em português, né? E aí a gente acabou criando o Papo de Fotógrafo. A maior dificuldade no começo foi encontrar uma maneira de se fazer, né? O nosso jeito de fazer o podcast. Porque, querendo ou não, a princípio era muita conversa. Tanto que a gente recebia algumas reclamações de que eu exagerava nas piadas. Às vezes não deixava o cara concluir a resposta. Todo mundo teve isso. Rapaz bem-humorado. Eu fui aprendendo a lidar com isso. O momento certo de fazer a piada. Às vezes de não fazer a piada, de deixar passar aquele timing. Então acho que esse foi... A gente foi aprendendo com o nosso público. Então eles começaram a ouvir, davam feedback e a gente melhorava um pouquinho. Aí eles ouviam, davam feedback e a gente melhorava um pouquinho. Então foi muito aprendizado, assim, dificuldade. Foi um momento que a gente falou assim, tá, e agora? A gente passa a semana inteira produzindo Papo de Fotógrafo e deixa o trabalho de lado, ou não tem trabalho, e a gente precisa começar a ganhar dinheiro com isso. E aí a gente chegava nas empresas, os caras falavam, eu gosto do seu conteúdo, mas se eu precisar anunciar, você emite nota? Aí eu não, então eu não posso anunciar. Caramba, cara. Aí eu falava assim, tá, e se eu emitir nota, você anuncia? Ele, anuncio. Aí tá bom, então vamos... Aí uma pessoa de fora, né, do nosso núcleo, assim... Abriu. Falou, cara, eu gosto muito do projeto, né? A minha especialidade é ser empresário, empreendedor. Gosto muito do projeto. Se vocês aceitarem, eu entro como sócio, a gente abre uma empresa e eu cuido da parte administrativa. Então... tudo agora eu tenho que perguntar se eu posso gastar. Porque antes tinha, sei lá, R$300 na conta do programa. Vai ter um evento não sei o quê. Quanto custa pra ir? R$300. Mas tem R$300? Tem. Então vamos. E, tipo... Quando não tira do bolso, né? O Zé fez exato. muito E disso. esse cara agora não. Ele fala, vai gravar no estúdio? Ele fala, você vai vai? Ter que pagar o vou. estúdio? Vou. Então... Bom sinal, né? O cara pelo jeito aprovou, né? De hoje. E ele chega e fala assim, ele fala, tá, o que vai trazer de retorno? Tal coisa. Então beleza. Agora eu me senti importante, hein, rapaz? Olha aí, Luquinhas, seu tamanho. Não tô falando de hoje. Falando de hoje. Hoje eu entendi. Hoje você não falou pra ele, né? Não, ainda não. Ô, Petroco, mas só pra galera que tá ouvindo ter uma noção, porque assim, o Esminha, por exemplo, começou a deixar de gastar dinheiro, né? Tirar o dinheiro do bolso, do fio, assim, lá pro episódio 20 e poucos, que a gente começou que a gente começou a pagar basicamente o custo, né? Hoje a gente não ganha dinheiro com o podcast, mas a gente consegue se sustentar pelo menos o custo do podcast. E o Papo de Fotógrafo? O nosso custo é alto também. Os caras ganham não, mas assim, a partir de qual cara. Episódio que vocês começaram a meio que, tipo, assim, zerar episódio balança? específico eu não sei te dizer, assim, mas que a gente... a hora que você toma a decisão de ser uma empresa, você precisa ter um ganho, né? Sim. Então... gerar lucro, né? Na verdade, o dia que a gente abriu a empresa, que a gente registrou a empresa, foi o momento que eu não podia mais tirar dinheiro do bolso para que ela funcionasse, né? A nossa sorte é que nesses 3 anos, antes dela se tornar uma empresa, a gente já tinha os contatos. É meio que as pessoas não estavam aguardando a empresa abrir, né? Estavam esperando o momento da gente falar, ok, agora eu emito nota, e aí? Então, meio que já tava... E nesse tempo todo a gente já tinha alguns anunciantes que o cara não precisava emitir nota, ou ele dava em produto, né? Então, sei lá, te dou um álbum. Então, na vez de eu vender o álbum pro meu cliente, eu ganhava um de graça e pegava o dinheiro do meu cliente, Sim. né? Como pagamento. Então,
como a gente já tinha 3 anos trabalhando, não foi tão drástico assim, tipo, a partir de agora, né? Foi só no momento meio que oficializar. Virei uma empresa, agora eu posso emitir nota, e aí já 2, 3 contatos já pagavam as contas, e a gente já fez planejamento de Prolabore, né? Como entra um sócio, é um sócio investidor, ele já coloca um capital, já tem um cálculo de quanto a gente tem que ter de... tem um nome, burocracia. Quando você é sócio, mas recebe um salário. É o Prolabore. Aí já tinha um planejamento de Prolabore, porque se a gente estava se dedicando o tempo todo a fazer o programa, eu precisava ter esse retorno financeiro. Sim. Então foi um processo realmente de abrir uma empresa e planejar. Mas a gente já tinha quase tudo encaminhado, assim. Hoje o nosso maior desafio é mostrar para as empresas não o quão influente a gente é, mas o quão importante a gente é como meio de comunicação no podcast. Sim. Porque o YouTube é fácil o cara criar um canal que as empresas meio que procuram eles lá pra... Faz review, te manda um produto. Quero ver conseguir no podcast. Rapaz, aí você para os olhos dos meninos. É muito mais difícil, porque o cara fala, tá, e aí, você vai mostrar meu produto como? Eu vou falar. Não, mas eu não quero falar, eu quero que você mostre. Eu acho que o nosso desafio maior é fazer as empresas entenderem o quão poderoso é também o podcast. Sim, tanto sim. quanto eu acho YouTube, que isso né? vai acontecer, mas ainda vai levar um tempinho, né? Aconteceu comigo, chegou uma grande empresa totalmente ligada com edição, queria um criador de conteúdo de edição de vídeo com mais de 10 mil seguidores no Instagram e que só falasse disso. Eu falei, pronto, lindo, né? Perfeito, mais preciso impossível, sniper, né? Aí foi entender que a gente era podcast. Mas pô, você não falou que era criador de conteúdo? O que é podcast, cara? Não, mas a pessoa, pra ela, criador de conteúdo era youtuber. Então tem essa coisa, bem porque ele falou, a gente ainda tá vindo numa mídia que ainda não né, as marcas acho que ainda não entenderam, estão num processo de entender o que é, enfim. Mas assim, esse negócio da Globo vai ajudar muita gente. Então, Petroco, eu até perguntei isso aí, porque assim, a galera que tá ouvindo a gente, pra ela ter uma noção também, assim, de que se ela montar um podcast, quanto tempo ela começa a ter, vamos dizer assim, não digo ganho, né, mas começar a pagar suas contas ali, porque querendo ou não, o podcast, ele é um custo a mais que no YouTube você não tem, né? Até o John, que é um dos nossos assinantes, ele abriu um podcast dele, mandou o primeiro episódio dele pra gente essa semana. Pô, achei mó legal, tá ligado? Eu acho que a gente tem que incentivar a galera a produzir mais conteúdos, trazer mais o pessoal aqui pro podcast. Façam. A resposta mais fácil pra todo mundo que é do audiovisual é não crie expectativas e não faça pensando no dinheiro. Primeiro faça. Isso é verdade. O dinheiro é consequência de um bom material, de um bom produto, que aí as coisas acontecem. Pode ser, eu falei 3 anos aqui, mas pra vocês podem fazer em 1 ano e meio. Nossa, foi 1 ano. O cara pode fazer em 1 ano. E assim, experimenta. Se não der certo também, se você não gostar, você só vai gostar ou saber se vai dar certo fazendo. Exato. Sim. Mas só comentando nessa questão mesmo assim, porque foi um caminho mais ou menos que o Sminha passou, né? Hoje a gente basicamente, o que a gente recebe, a gente acaba reinvestindo pra cada vez estar crescendo mais, né? Então eu queria puxar a galera aqui, vamos bater um papo assim, exclusivos aqui, porque pra quem tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo em todos os outros podcasts, né? Então tá ouvindo esse áudio nos outros podcasts. Até aqui, né? Até esse momento. A partir de agora começa a diferenciar, né? Então no Papo de Fotógrafo vai falar de um assunto, no Luquinhas de outro, no Seu Tamanho do Iso Alto de outro e no Sala de Edição de outro assunto. Então a gente quer que vocês ouvam todos os episódios, mano. Ouva tudo. Todos os podcasts. Mas a ideia é essa mesmo. No estúdio aqui. Então bora nessa, galera. Uou!